Operação da polícia prende quadrilha que fraudava benefícios da Previdência. IBGE decidiu que vai passar a chamar favelas de favelas e não mais de aglomerados subnormais. Brasil bateu recorde no ano passado com mais de 1.000 desastres naturais. E o desmatamento na Amazônia em 2023 foi o mais baixo dos últimos 5 anos. Levantamento apontou que o poder de compra do brasileiro caiu pela metade nos últimos 10 anos. Tribunal Superior Eleitoral faz a primeira sessão do ano para discutir as eleições municipais e o risco das fake news. Senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, está sendo acusado de desviar 9 milhões do orçamento secreto para obras do seu suplente. De cada 10 pessoas, 8 autorizaram a Secretaria da Educação do Rio de Janeiro a proibir definitivamente o uso de celular das crianças na sala de aula. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que fraudou a Previdência e desviou 13 milhões de reais com o recebimento irregular do BPC, o benefício de prestação continuada. A investigação da Polícia Federal aponta que um grupo criminoso criou 268 CPFs falsos de pessoas com mais de 65 anos para receber o BPC, benefício de prestação continuada. Destes, 208 CPFs receberam auxílio efetivamente, o que provocou um prejuízo de 13 milhões de reais aos cofres públicos. A quadrilha atuava desde 2012. 151 benefícios ainda estavam ativos, gerando um prejuízo anual de 2 milhões e 700 mil reais. Esses pagamentos foram cancelados através de decisão judicial obtida pela Polícia Federal. O BPC é um auxílio social que corresponde a um salário mínimo pago aos idosos de baixa renda. 5 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui no Distrito Federal, além de Piauí e Goiás. O INSS, que é responsável pelo pagamento do BPC, foi procurado, mas informou em nota que não vai se manifestar sobre a operação da Polícia Federal. A Previdência divulgou hoje o calendário dos próximos pagamentos de pensões, aposentadorias e outros benefícios. O dinheiro para os mais de 27 milhões que recebem até um salário mínimo será depositado a partir da próxima sexta-feira, já com reajuste de 8,4%. Para os outros 12 milhões que ganham mais do que o piso, o pagamento de janeiro será pago a partir do dia 1º de fevereiro, corrigido em 3,7%, o valor mais baixo dos últimos 7 anos. Em dezembro do ano passado, o Instituto Nacional do Seguro Social alcançou um marco importante. O tempo médio para a concessão de benefícios como aposentadorias, pensões, salário maternidade e auxílios caiu de 79 para 47 dias, ficando cada vez mais próximo à meta estabelecida pelo Ministério da Previdência de 45 dias. Segundo o portal da Transparência Previdenciária, houve também uma queda na fila do INSS, passando de 1.600.000 para 1,5 milhão. Desse total, mais de 538 mil pedidos são de auxílio por incapacidade temporária, que precisam ou não de perícia médica. E para agilizar o processo de concessão dos benefícios é simples, e o primeiro passo é manter o cadastro do INSS. Isso porque, se as informações estiverem em dia no sistema do Instituto Previdenciário, a concessão do benefício pode ocorrer de forma imediata. Caso esteja atualizado, outro passo é importante: usar o AtestMed. O segurado que precisa de um benefício por incapacidade temporária pode anexar sua documentação médica pelo aplicativo
ou site Meu INSS e ter seu benefício analisado de 7 a 10 dias sem precisar passar por perícia médica presencial. Para agilizar ainda mais o processo, uma outra etapa importante é ter sempre pelo menos um documento oficial com foto. Não importa se seja um laudo, relatório ou atestado médico emitido a menos de 90 dias da data de entrada do requerimento. O documento tem de estar legível e sem rasuras, além de ter as informações como data de início do repouso, a assinatura do profissional com carimbo de identificação e informações do CID, a classificação internacional de doenças. O segurado pode dar entrada nos pedidos de concessão por qualquer plataforma do INSS. Além disso, pode entrar em contato ligando para a central no número 135 para agendar o atendimento. Com tudo organizado, o INSS orienta que os segurados, após a abertura do processo, permaneçam ativos nos canais remotos acompanhando os comunicados do Instituto. Isso porque, por algum motivo, o seu benefício pode ser negado. E aí, outros passos precisam serem feitos, como uma nova solicitação para a revisão dos documentos. Mas se mesmo assim o benefício for negado, a população pode ir por outro meio. Quem está esperando a análise do INSS pode entrar na Justiça. Essa ação obriga o INSS a analisar o pedido administrativo e dar uma resposta ao segurado dentro do prazo estipulado pelo juiz. Se o magistrado julgar procedente, o benefício é concedido imediatamente. Subiu para 8 o número de vítimas do naufrágio de uma embarcação na Baía de Todos os Santos, na Bahia. 6 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu no último domingo, quando várias pessoas participavam de uma festa e estariam voltando para casa. O Corpo de Bombeiros encontrou hoje os corpos de uma menina de 6 anos e de um homem de 42. Ainda não foi esclarecido se o barco estava com superlotação ou se aconteceu uma briga entre os passageiros. O piloto já foi identificado e será ouvido pela Polícia Civil. Um terremoto de 7,1 graus atingiu uma área pouco povoada de Xinjiang, no noroeste da China. 6 pessoas ficaram feridas e mais de 120 casas foram danificadas ou derrubadas na região, que passa por uma onda de frio intensa. A área mais atingida, de acordo com o Centro de Redes de Terremotos da China, foi a vila de Uchuturpan. Logo após os desastres, 200 equipes de resgates foram enviadas ao local e as pessoas feridas encaminhadas para hospitais da região. 47 casas desmoronaram, 78 ficaram danificadas e algumas estruturas agrícolas foram destruídas. O tremor também derrubou postes de eletricidade e os 233 mil habitantes de Uchuturpan ficaram alguns dias no escuro. Na capital, Urumqi, o serviço ferroviário foi afetado e as atividades só voltaram ao normal algumas horas depois, quando os controles de segurança confirmaram que as linhas estavam aptas a operar. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o sismo teve magnitude de 7 e ocorreu na cordilheira de Tian Shan. O maior tremor na área no século passado foi de 7,1, a cerca de 200 quilômetros do epicentro de hoje. Além do tremor maior, também foram notificados vários tremores secundários na zona rural, que é habitada majoritariamente por uigures, uma minoria étnica chinesa de origem muçulmana que tem sido alvo de uma campanha estatal de assimilação forçada e de detenção em massa. Quem mora na cidade de Uchuturpan tem enfrentado baixas temperaturas e a previsão de administração meteorológica da China para esta semana é de 18 graus negativos. E outras zonas do norte e do centro da China estão sujeitas a ondas de frio extremo neste inverno. Por esse motivo, as autoridades já fecharam várias vezes as escolas e as autoestradas devido a tempestades de neve. O Brasil registrou 1.161 ocorrências de desastres naturais ao longo de 2023, uma média de 3 por dia.
Segundo o levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o resultado é o maior desde que se tornou efetivamente operacional em dezembro de 2011. Ao longo dos 12 meses de 2023, o CEMADEM contabilizou no país 716 desastres hidrológicos, que são inundações, enxurradas e alagamentos, além de 445 geológicos, como erosões, deslizamentos e afundamentos, o que representa que ocorreu um desastre natural por dia no ano passado. Esses desastres naturais causaram a morte de 132 pessoas, deixaram 9.263 feridas, 74.787 desabrigadas e 524.863 desalojadas. O ano passado foi a primeira vez que o país registrou mais de 1.000 ocorrências do tipo. Os anos com maiores ocorrências foram 2022 e 2020, quando ficaram entre 800 e 900. Entre os municípios com maior número de ocorrências de desastres, Manaus ocupa a primeira colocação com 23 registros. Ainda no ano passado, foram emitidos 3.425 alertas de desastres, sendo 1.612 geológicos e 1.813 hidrológicos. Entre os municípios com mais registros de alertas de desastres naturais, Petrópolis, no Rio de Janeiro, lidera o ranking com 61 alertas. E veja a seguir, IBGE decidiu que vai passar a chamar favelas de favelas e não mais de aglomerados subnormais. E ainda, levantamento apontou que o poder de compra do brasileiro caiu pela metade nos últimos 10 anos. A cada ano que passa, o brasileiro sente que o poder de compra diminui. E é bem assim mesmo. A inflação não acompanha o salário mínimo. A quantia que você gasta hoje não compra quase a metade do que de 10 anos atrás. Você já reparou que a sua lista de compras tem diminuído de alguns anos para cá? O básico, como arroz, feijão, macarrão, leite e açúcar. E os extras, como queijo, carne, biscoito e Danone, já não conseguiam compartilhar o mesmo espaço nos carrinhos de compras. Mas por que será que isso aconteceu? O poder de compra do brasileiro foi corroído quase pela metade entre 2013 e 2023. Isso porque o preço dos produtos nos mercados quase dobrou, enquanto o salário médio anual ficou praticamente estagnado. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerada a inflação oficial do país, subiu 88% em 10 anos. O salário médio anual do brasileiro, considerando o 13º e férias, por sua vez, aumentou cerca de 3% no período. Voltando a falar sobre a ida ao mercado, há 10 anos, se você fosse comprar com R$100, era possível montar uma cesta de 13 produtos básicos. Mas considerando as correções, até o ano passado, os mesmos R$100 não compram metade das mercadorias selecionadas. Em 2013, o quilo do arroz branco tipo 1 era de R$ 2,27. Já em 2023, o preço do mesmo arroz passou para R$ 4,44. Após perceber essa realidade, o cliente trabalhador só tem duas opções: ou desembolsar mais para comprar a mesma quantidade de produtos ou cortar alguns itens da lista de compras. Os especialistas apontam para dois grandes motivos para essa redução no poder de compra do brasileiro: a inflação relevante e a baixa produtividade profissional. Isso porque o Brasil não tem um período deflacionário nos últimos 10 anos, ou seja, ano após ano, os preços de itens compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, subiram e o salário não. Enfim, para que o brasileiro não perdesse o poder de compra, segundo economistas, o salário precisaria ter aumentado aproximadamente 88% no período de 10 anos. Percentual equivalente ao acumulado do IPCA de 2013 a 2023. Na prática, o salário teria que quase dobrar para a pessoa recuperar o poder de compra e conseguir adquirir a mesma quantidade de itens que em 2013. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu hoje que vai apresentar até o fim do mês uma nova tabela do imposto de renda.
será corrigida para evitar que as pessoas que recebem 2 salários mínimos, que hoje são isentas, passem a pagar R$ 13,80 por mês. Segundo o ministro, é preciso apenas fazer as contas para saber de onde sairá o dinheiro que os cofres do governo vão perder. Mais de 2,5 milhões de pessoas foram afastadas por doenças relacionadas ao trabalho no ano passado. A Previdência Social apontou que entre as 10 mais recorrentes, 6 estão ligadas à coluna e aos ombros. 2.573.147 benefícios por incapacidade temporária foram concedidos pelo Ministério da Previdência Social no ano passado no país. O antigo auxílio-doença é aquele com duração maior do que 15 dias. Entre as 10 doenças que mais afastam trabalhadores, 6 estão ligadas à coluna e aos ombros. Em primeiro lugar, estão os transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais, que alcançaram 51.453 afastamentos, seguidos da lombalgia. Também estão na lista a fratura de punho, outros transtornos de discos invertebrais, a síndrome conhecida como ombro de nadador e demais lesões nessa articulação. O levantamento de peso ou sobrecarga repetidamente e sem orientação podem explicar essas doenças estarem ligadas a mais da metade dos casos, assim como outras causas, conforme explica a médica do Sereste, o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador de Dourados. Além da repetitividade, do excesso de peso, as LER, que são lesões por esforços repetitivos, e as DORT, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, elas podem acontecer por adoção de postura inadequada, por jornada excessiva de trabalho, uso de imobiliário inadequado que não esteja correto ergonomicamente. Então, tudo isso pode acabar acarretando. Na prática, a gente precisa de pausas para alguns tipos de trabalho, principalmente aqueles relacionados à exposição a frio e vibração excessiva, que também pode causar LER e DORT. A gente precisa de alongamento e aquecimento antes de algumas práticas laborais que exijam esforço físico excessivo e tempos de pausa. E a gente precisa que os trabalhadores, de maneira geral, se exercitem, então adotem práticas de fortalecimento muscular. As demais causas de afastamento incluem 2 que acometem o sistema digestivo e estão em 7º e 8º lugar no ranking. São elas o cálculo ou pedra na vesícula e a hérnia inguinal, além de uma única ginecológica, o mioma uterino, que tem a 3ª maior quantidade de casos. Essa doença, apesar de não estar relacionada às funções profissionais, provoca um aumento no sangramento, que pode levar a uma anemia ou fraqueza, além de constrangimento na mulher que atende ao público, por exemplo, e não tem acesso constante ao banheiro. Apenas uma doença mental aparece na lista, que é o transtorno misto ansioso e depressivo, o 9º do ranking, que chegou a afastar 28.514 profissionais das atividades. Para a médica, o cenário preocupa, porque muitas pessoas demoram para começar o tratamento. Durante todo esse período que ele posterga, está em sofrimento mental, pode estar o quadro se agravando e tendo reflexos negativos, tanto no trabalho quanto fora dele. Para se evitar que isso aconteça, então, a gente tem que promover um ambiente de trabalho mais saudável e pensar em estimular a saúde de maneira integral. E aí a gente tem que sempre elencar alimentação saudável, rotina de sono adequada, e também a saúde mental. Então, adequar as jornadas de trabalho, sempre os responsáveis pelos ambientes de trabalho, estar atento, às metas, se não são insalubres, gerenciar conflitos nos ambientes de trabalho e, dessa maneira, promover ambientes mais saudáveis. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a notícia de que o governo chinês prometeu tomar medidas mais enérgicas e eficazes para apoiar a confiança no mercado de capitais local. No Brasil, o foco continuou com o cenário político e fiscal. Eventuais sinalizações sobre o quadro de juros nos Estados Unidos também ficaram no radar. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,66%, cotado em R$ 4,95 na venda. A Bolsa de Valores fechou em alta de 1,31% aos 128.283 pontos.
E a partir de agora, o IBGE vai usar o nome favela quando realizar um censo e medir a quantidade de pessoas que moram nestas regiões, que atualmente são classificadas como comunidades, aglomerados subnormais ou outros nomes. O pedido foi feito pelos próprios moradores, que têm a expectativa de que a mudança dará maior visibilidade às mais de 10 mil favelas brasileiras, onde vivem 16 milhões e 600 mil pessoas. Entidades como a CUFA, que é a Central Única das Favelas, apostam que a simples mudança vai mostrar a realidade das moradias, que precisam de maior atenção dos governantes. As infrações graves praticadas por pilotos de aeronaves cresceram mais de 500% no ano passado. Houve um recorde na cassação de licenças. 46 pessoas perderam a autorização para voar em 2023. Número bem superior ao registrado em anos anteriores e representa um esforço planejado e coordenado para apurar com rigor infrações que colocam em risco a segurança da aviação civil. Nos últimos 4 anos, houve um total de 267 processos sancionadores que resultaram em suspensão temporária da autorização da prática de pilotagem por até 90 dias e outros 66 processos que culminaram em cassações das licenças e habilitações de pilotos. Atualmente, há 26 mil pilotos de avião e helicóptero com registros válidos no Brasil. A penalidade de cassação de certificados, licenças, concessões ou autorização é a sanção administrativa máxima que a agência pode aplicar a seus regulados e o limite de atuação da ANAC. As cassações são aplicadas após o devido processo legal, quando comprovadas infrações gravíssimas por parte do piloto. Durante a fiscalização, quando é verificado o índice de crime, a Agência Nacional de Aviação Civil leva os fatos ao conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público. A maior parte das penalidades restritivas de direitos aplicadas a pilotos envolve condutas que afrontam a estrutura regulatória do sistema de aviação civil, seja pelo cometimento de fraudes em requisitos relacionados à sua formação, instruções teóricas e práticas e experiências em voos e simuladores, sejam pela exploração de atividades reguladas em que o piloto, a aeronave ou a empresa não estejam devidamente autorizados e em condições adequadas conforme as normas da agência. Cassações também são aplicadas pela prática de condutas temerosas que tenham o potencial de causar danos à sociedade ou interesse público coletivo. O grupo terrorista Hamas rejeitou hoje uma proposta israelense para interromper o conflito durante 2 meses. A informação foi confirmada por uma autoridade do Egito, país que também participa das negociações, durante uma entrevista à agência de notícias Associated Press. A proposta pedia ao grupo a libertação de reféns israelenses. Em troca, ficariam com os prisioneiros palestinos que estão em Israel. Eles não aceitaram e vão continuar na faixa de Gaza, além de ordenar o retorno dos palestinos que tiveram que deixar suas casas por conta da guerra. Mas enquanto essa queda de braço continua, mais de 500 mil de pessoas enfrentam uma fome mortal em Gaza. O número divulgado hoje pela Organização das Nações Unidas mostrou que as restrições impostas por Israel ao fornecimento de alimentos, água e combustível são os principais causadores dessa condição. Terminaram agora há pouco as prévias do Partido Republicano no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. O resultado poderá definir de uma vez por todas quem vai enfrentar o atual presidente Joe Biden nas eleições presidenciais deste ano. Em alguns distritos, as urnas ainda estão abertas, mas onde a votação foi encerrada, a contagem já começou. A votação considerada decisiva foi aberta durante a tarde. Centenas de pessoas enfrentaram o frio, além de filas imensas para votar em seu pré-candidato. Desta vez, apenas 2 participaram do pleito: o ex-presidente americano Donald Trump e a ex-embaixadora da Organização das Nações Unidas, Nikki Haley. Com um rival a menos, Trump tem um caminho livre para uma possível vitória.
No último sábado, o governador da Flórida, Ron DeSantis, desistiu de sua campanha pela presidência e declarou apoio ao ex-presidente. Ele era considerado o nome mais forte para encarar Trump nas primárias, mas desistiu. Nas prévias de Iowa, abertura oficial da corrida eleitoral, Trump venceu com folga, com mais da metade dos votos, enquanto ela amargou o terceiro lugar. Mas nas prévias de New Hampshire, o cenário pode mudar. A favor dela, poderá pesar o fato de que os eleitores republicanos da cidade são mais conservadores e religiosos. De qualquer maneira, tanto Donald Trump como Nikki Haley aparecem nas pesquisas na frente de Joe Biden. E ainda hoje, TSE fez a primeira sessão do ano para discutir as eleições municipais e o risco das fake news. E ainda, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, está sendo acusado de desviar 9 milhões de reais do orçamento secreto para obras do seu suplente. Eleições 2024. O Tribunal Superior Eleitoral começou hoje um ciclo de audiências para discutir sugestões para o aperfeiçoamento das regras eleitorais para este ano. A primeira audiência pública para debater propostas populares para as resoluções eleitorais que serão aplicadas nas eleições municipais deste ano foi realizada nesta terça-feira. Os proponentes que solicitaram tiveram a oportunidade de fazer sustentação oral por 5 minutos para defender as sugestões. O prazo para o envio de propostas para as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral terminou na sexta-feira e a quantidade de sugestões enviadas por partidos políticos, instituições e população em geral bateu recorde. Foram 945, número bem maior do que o registrado na eleição municipal passada, quando o TSE recebeu 178 sugestões. Neste ano, a maior parte das propostas tratam de propaganda eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, que é vice-presidente do TSE e relatora das resoluções, vai analisar cada uma das propostas e elaborar um parecer, que será apresentado e votado no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Na abertura do ciclo de audiências na manhã desta terça-feira, Carmen Lúcia agradeceu a participação da população no aperfeiçoamento do processo eleitoral e destacou que os temas em discussão nas audiências públicas tratam exclusivamente das resoluções eleitorais e não extrapolam as competências do TSE. Nós atuamos no sentido que no jargão jurídico se chama infralegal, abaixo da lei, segundo a lei e cumprindo o que o legislador estabeleceu para vigorar para essas eleições. Agradeço enormemente à sociedade brasileira, todas as cidadãs e cidadãos, especialmente aqueles que tiveram cuidado de contribuir, apresentar sugestões, apresentar manifestações, dando, portanto, uma resposta a este convite da Justiça Eleitoral, demonstrando nas quase 1.000 contribuições apresentadas a confiança que os cidadãos e as cidadãs brasileiros têm na Justiça Eleitoral e sabem que serão ouvidos e que serão consideradas. Amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral vai discutir as sugestões sobre registro de candidaturas, financiamento de campanha e prestação de contas. E na quinta-feira, os temas serão propaganda eleitoral, representações e reclamações e crimes eleitorais. O uso da inteligência artificial durante as campanhas eleitorais também deverá ser tema de debate nos próximos dias. O TSE editou uma minuta de resolução sobre o tema. O texto proíbe manipulação de áudio ou vídeo para propagar informação falsa e determina que o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral deve trazer a informação explícita sobre quais ferramentas foram utilizadas. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, defende uma legislação específica para a regulamentação da inteligência artificial nas eleições antes do pleito de outubro. Presente na mesa de abertura do ciclo de audiências públicas, o ministro da Defesa, José Múcio, frisou a necessidade de pacificação no país. Saímos dessas últimas eleições com a nossa democracia machucada. A nossa fraternidade deixou de ser exercida. O nosso bom convívio deixou de ser exercido. Fraturas familiares, fratura no trabalho, amizades fraturadas por conta de política. Existem alguns que têm interesse em manter esse clima de desavença, de desassossego. A nossa grande
arma, a nossa grande qualidade, o que o povo nos admira todo, é a forma fraterna que o brasileiro tem de respeitar as diferenças, de respeitar a opinião alheia, de respeitar os resultados. Mas não são as urnas eletrônicas, não é isso, não é aquilo, é apenas um clima de insatisfação que alguns têm interesse em manter. Todos nós trabalhamos para que nós voltemos a ter o clima de satisfação e pacífico que sempre tivemos, para que a nossa democracia sempre seja fortalecida cada vez mais e as nossas vontades sejam todas materializadas através do nosso voto. O senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, enviou 9 milhões de reais do orçamento secreto para uma obra no município de Santana, no Amapá, que é executada pela empreiteira de propriedade do seu suplente, Breno Barbosa Chaves Pinto. A construtora já foi investigada pela Polícia Federal em dezembro de 2022 por suspeitas de superfaturamento em outra obra viária no estado. A prefeitura que recebeu o dinheiro de Alcolumbre afirmou que a obra proporcionaria uma redução de gastos com manutenção de vias públicas, valorização das propriedades existentes na área beneficiada e redução de danos às propriedades, que melhoraria a qualidade de vida dos moradores da cidade. Até o momento, não há nenhuma irregularidade no envio da emenda ou na condução da obra. Esse dinheiro foi reservado para pagamento ainda em dezembro de 2020, por meio do orçamento secreto. O nome de Alcolumbre não aparece nos documentos e ele não apresentou a relação de emendas que patrocinou quando o Supremo Tribunal Federal obrigou a divulgação dos parlamentares. Porém, o prefeito de Santana, Sebastião Bala Rocha, divulgou nas redes sociais que o dinheiro foi enviado a pedido do ex-presidente do Senado. O prefeito Bala Rocha agradeceu a Alcolumbre por enviar os recursos em 2 publicações no Instagram, nas quais mostra as obras de pavimentação tocadas pela Rio Pedreira. Uma delas é a revitalização da Avenida Santana, uma das principais da cidade. E a outra é o asfaltamento da Avenida Princesa Isabel. A obra de asfaltamento é tocada por meio de um contrato entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Santana, firmado em dezembro de 2020 na gestão do então prefeito Ofirnei Sadala, do União Brasil. O contrato originalmente era entre a Prefeitura e o Ministério do Desenvolvimento Regional. À época, o MDR era comandado pelo hoje senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. No dia 1º de novembro de 2023, a Prefeitura de Santana recebeu mais R$810 mil da União e nos dias seguintes a Prefeitura pagou R$814 mil para a empreiteira do suplente do senador. De acordo com o memorial descritivo do contrato, seriam feitas obras de drenagem e pavimentação com concreto betuminoso usinado nas ruas do bairro Vila Amazonas e na Avenida Vila Isabel, por onde passa um canal. No dia 4 de setembro de 2023, Bala Rocha mostrou no Instagram as obras de outro trecho que estava sendo asfaltado pela construtora Rio Pedreira, novamente como parte do mesmo contrato de repasse. A relação política de Bala Rocha e Alcolumbre transcende o eventual envio de emendas para obras. A mulher do prefeito, Enaim de Paula de Araújo, ocupa um cargo comissionado no escritório de apoio do gabinete de Alcolumbre no Senado Federal desde 2015. Em dezembro, ocupando o cargo de auxiliar parlamentar intermediário, ela recebeu um salário bruto de mais de R$ 7.100. Ela também é sócia de uma empresa de serviços de saúde em Santana. Davi Alcolumbre também favoreceu a Prefeitura de Santana com o envio de uma emenda PIX no valor de R$ 8.854.000 no ano passado. O presidente Lula sancionou hoje a lei orçamentária anual deste ano com veto de 5 bilhões e 600 milhões de reais às emendas de comissão. O corte vai atingir os 16 bilhões e 600 mil reais que os parlamentares haviam aprovado para esse tipo de emenda. Portanto, o valor agora fica na casa dos 11 bilhões. Em 2023, o valor foi de 6 bilhões e 900 milhões de reais. Porém, ao analisar o valor aprovado pelos congressistas para emendas parlamentares, entre emendas individuais e de bancada, e um aumento do fundo eleitoral, o valor é de 47 bilhões e 400 mil reais. Um recorde. Os barulhos da cidade feitos quando estamos dormindo fazem mais mal do que parece.
Um estudo feito durante 30 anos revelou que a britadeira ou a briga do vizinho podem ter provocado, além do nosso mau humor, um problema cardíaco. Quem nunca teve o sono interrompido pelo som alto de uma festa ou por um vizinho barulhento? Mas o que muitos não sabem é que, quando frequentes, esses barulhos podem causar danos à saúde. É o que mostra um estudo publicado pela Universidade de Harvard em dezembro do ano passado. O estudo contou com a participação de 113 mil voluntários, separados em 5 grupos, de acordo com a intensidade dos ruídos próximos às suas residências ao longo dos anos. Os pesquisadores acompanharam os participantes por 30 anos, monitorando o número de voluntários que apresentaram doenças cardiovasculares, como o infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Entretanto, não são apenas os altos barulhos que podem pôr em risco à saúde. Ruídos mais baixos e aparentemente inofensíveis, como o de caminhão de lixo, podem trazer problemas. Isso acontece porque esses ruídos, ainda que não sejam escutados conscientemente, funcionam como fatores estressores para o nosso organismo, provocando um sono fragmentado com múltiplos despertares, impedindo que tenhamos a quantidade ideal de sono profundo. Estudos anteriores já haviam comprovado essa relação para a poluição sonora diurna, mas é a primeira vez que um trabalho científico mostra esse potencial risco também dos ruídos noturnos. Mas como reduzir esses danos? Especialistas esclarecem que não são só barulhos externos que estão fora do nosso controle que podem oferecer riscos. Ruídos de notificações de celular e geladeira são exemplos que estão dentro do nosso alcance. Também são prejudiciais à saúde. A recomendação é tentar reduzir ao máximo esses estímulos sonoros no período do sono, principalmente de eletrônicos e eletrodomésticos. Outras estratégias são o uso do protetor auricular durante o sono e instalar janelas anti-ruído. Para quem não tem condições financeiras de colocar uma janela desse tipo, uma cortina de tecido mais grosso com 2 camadas já ajuda a abafar o som. E complementaram a importância de observar outros fatores que ajudam a ter um sono de boa qualidade, como pouca ou nenhuma luminosidade e uma temperatura agradável no quarto. E a seguir, desmatamento na Amazônia em 2023 foi o mais baixo dos últimos 5 anos. E ainda, de cada 10 pessoas, 8 autorizaram proibir definitivamente o uso do celular das crianças na sala de aula. As forças norte-americanas e britânicas confirmaram que realizaram novos ataques contra os Houthis no Iêmen em resposta aos ataques contínuos do grupo rebelde à navegação internacional e comercial e a navios de guerra que transitam no Mar Vermelho. As investidas tiveram como objetivo perturbar e degradar a capacidade dos grupos. O Ministério da Defesa britânico informou que foram usados aviões da Força Aérea Real e bombas guiadas de precisão para atingir múltiplos alvos em 2 áreas militares nas proximidades do campo de aviação de Sanaa, capital do Iêmen. O governo britânico acrescentou que o ataque foi feito após análise e planejamento rigoroso para reduzir qualquer risco de vítimas civis. Sob a direção dos 2 governos e com apoio da Austrália e do Bahrein, Canadá e o dos Países Baixos, a segunda operação conjunta desde o início de janeiro teve como objetivo enfraquecer o arsenal que os Houthis utilizam para pôr em perigo o comércio mundial e a vida de marinheiros inocentes. O porta-voz dos Houthis reagiu aos ataques, afirmando que eles acentuam a determinação do povo iemita em cumprir sua responsabilidade moral e humanitária para com os oprimidos de Gaza. Desde meados de novembro, o grupo rebelde tem disparado numerosos mísseis e drones contra navios que acreditam estar ligados a Israel. Eles alegam agir em solidariedade aos palestinos em Gaza. Os ataques prejudicam o tráfego na área marítima, fundamental para o comércio mundial, e levaram os Estados Unidos a atacar
repetidamente posições roots. O Washington voltou a colocar o movimento em sua lista de entidades terroristas. Os rebeldes reafirmaram que vão continuar a impedir que os navios israelenses cruzem o Mar Vermelho e o Golfo de Aden até o fim da guerra em Gaza e a responder a qualquer ataque contra o Iêmen, país mais pobre da Península Arábica, mas situado em área estratégica para o comércio marítimo. O Iêmen vive relativa calma, apesar de uma das piores crises humanitárias do mundo. Pelo menos 6 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas após um ataque aéreo com mísseis lançados na manhã de hoje pela Rússia contra a Ucrânia. A ação teve como alvo as 2 maiores cidades do país. Os moradores da capital Kiev e de Kharkiv amanheceram com o som de explosões e o medo de perder a vida. Os mísseis atingiram casas e edifícios residenciais das 2 cidades. Para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a ação foi um ato de terror deliberado, ou seja, que foi feito para provocar medo na população de forma totalmente consciente. Na cidade de Kharkiv, ao menos 30 prédios de apartamentos foram danificados. Alguns até caíram e, por isso, diversas pessoas ficaram feridas e soterradas. As equipes de resgate trabalharam sem parar na tentativa de encontrar sobreviventes. Em Kiev, vários edifícios e apartamentos pegaram fogo. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, incluindo algumas crianças. Durante os ataques aéreos, os moradores tiveram que procurar abrigo no metrô. O local serve como um bunker gigante, projetado para proteção de situações de extremo perigo. As Forças Armadas ucranianas afirmaram que a Rússia disparou 41 mísseis de diferentes tipos, mas os sistemas de defesa aérea só foram capazes de abater 21 deles. Segundo a polícia da cidade, um gasoduto foi atingido e pegou fogo. Kiev tem pedido um número maior de sistemas avançados de defesa aérea aos países que estão ao seu lado na guerra. Mas enquanto não chegam, a cidade luta como pode para se defender. O desmatamento geral na Amazônia foi 62% menor no ano passado em comparação com 2022. E o menor desde 2018, de acordo com dados do monitoramento por imagens de satélite do Instituto de Pesquisa Amazon. Em 2023, foram desmatados 4.030 quilômetros quadrados. Mesmo com a redução, a derrubada da vegetação ainda representa cerca de 1.100 campos de futebol por dia. Os números são bem menores que os mais de 10.500 quilômetros quadrados desmatados em 2022. De acordo com o Amazon, no ano passado, o principal ponto preocupante foi a degradação. Em dezembro, enquanto foram desmatados 108 quilômetros quadrados, outros 1.050 quilômetros quadrados foram degradados, quase 10 vezes mais. Em relação aos estados que mais desmataram em 2023, Pará, Amazonas e Mato Grosso seguem no topo do ranking. Dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, apenas 3 registraram aumento na destruição: Roraima, Tocantins e Amapá. Já o desmatamento em territórios dos povos originários apresentou queda de 52% em 2023, em comparação com o ano anterior, a menor área de terras indígenas desmatadas desde 2017. Apesar da redução, algumas terras indígenas tiveram aumento na destruição. É o caso da comunidade Igarapé-Laje, em Rondônia, e Aimiri-Atruari, na divisa do Amazonas com Roraima. Já as terras Yanomami tiveram um crescimento de 150% na derrubada. Porém, a maior área destruída de um território indígena em 2023 foi na terra Apiteraua. Foram desmatados 13 quilômetros quadrados. A redução mais impactante foi nas unidades de conservação da Amazônia, onde o desmatamento em 2023 foi o menor registrado em 9 anos, desde 2014. Um estudo mostrou que o sentimento de solidão, muitas vezes desprezado, pode aumentar o risco de morte em pessoas com obesidade. Embora não seja tão comentado como a falta de dieta ou exercícios físicos, a sensação de estar sozinho pode prejudicar bastante a saúde. A solidão é mais do que estar sozinho. É um estado emocional que não afeta somente os sentimentos,
mas também a saúde física e mental. A pesquisa publicada pela revista médica americana JAMA Network Open mostrou que a melhor forma de tratar doenças relacionadas à obesidade é mudando o estilo de vida. Para chegar a esta conclusão, foram analisados os dados de 400 mil pessoas de um grande banco de dados biomédicos. O acompanhamento foi longo e durou cerca de 15 anos. Quem participou não tinha qualquer doença cardiovascular no início da coleta de dados. Dentro desse período, aqueles que não se sentiam isolados ou solitários tiveram 36% a menos de chances de morrer por qualquer que seja a causa. O isolamento social foi o principal fator de risco, mais perigoso do que a depressão e ansiedade. A análise entre os mais jovens também chamou a atenção. Quem tinha o sentimento de estar socialmente isolado apresentou mais de 30% de chances de morrer precocemente do que aqueles que não compartilhavam do mesmo pensamento, que pode atuar como uma forma de estresse crônico, o que não é saudável. Mesmo que seja desafiador, ainda existem algumas estratégias para contornar esse sentimento. Segundo os especialistas, um dos primeiros passos é tentar conversar com algum familiar ou um amigo de confiança. Compartilhar o que você está vivendo pode ajudar a aliviar a solidão. Participar de atividades sociais, como aulas ou eventos de seu interesse, também poderão ajudar a conhecer novas pessoas. Se a solidão continuar, a opção deve ser buscar a ajuda de um profissional. A Secretaria de Educação do Rio de Janeiro abriu uma consulta pública em dezembro para ouvir o que a população tem a dizer sobre o uso de celular pelos alunos dentro das salas de aula. O resultado surpreendeu. Parece até brinquedo. O celular na mão de crianças e adolescentes já faz parte da rotina, seja na hora da refeição, para entretenimento e para se comunicar em todos os lugares, até nas salas de aula. Mas essa liberdade está sendo avaliada. Desde agosto do ano passado, o uso do aparelho é proibido nas salas de aula do Rio de Janeiro. Eles só são permitidos com a autorização dos professores para serem usados como ferramenta de ensino. Mas a Secretaria Municipal de Educação quis ouvir a população e assim o fez. E o resultado surpreendeu. Quase 2 meses de canal de comunicação aberto com a sociedade, a Secretaria recebeu mais de 10 mil comentários. Foram 83% de respostas a favor da proibição do uso do aparelho e 6% contrárias. E apenas 11% das respostas foram parcialmente favoráveis. Mesmo com esses resultados, o desafio é mitigar a quantidade de crianças com o celular na mão. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que em 2022, 55% das pessoas que tinham entre 10 e 13 anos de idade já tinham um celular para uso pessoal e aproximadamente 85% desses usaram a internet no país. Na opinião de especialistas, o uso de telefone celular no ambiente escolar prejudica a aprendizagem, concentração e a saúde dos estudantes. Os dados com base no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que avalia 3 domínios, leitura, matemática e ciências, em todas as edições ou ciclos, revelaram que 65% dos alunos relataram que ficam distraídos com o uso de dispositivos digitais em pelo menos algumas aulas de matemática. Além disso, 45% dos estudantes disseram que se sentem nervosos ou ansiosos se os telefones não estão por perto. Para o secretário de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, fica cada vez mais claro que a aprendizagem e interação humana devem ser o centro da escola e não o celular. Ele ainda acrescenta que ninguém é contra o uso da tecnologia na educação, mas ela precisa ser utilizada de forma consciente e responsável. Agora, o próximo passo da secretaria é analisar todas as contribuições recebidas, consolidar os dados e estudar as novas medidas a serem tomadas. Melhor então deixar o celular de lado e aproveitar o projeto Vamos Ler Juntos, que uma bibliotecária aposentada tem desenvolvido com adolescentes. Gilza é bibliotecária aposentada, mas livros nunca saíram da vida dela. Há 2 anos, ela teve uma ideia que partiu de uma constatação. Eu me aposentei como bibliotecária, eu queria muito fazer um trabalho voluntário, queria continuar no mundo do livro, da leitura, e eu me lembrei que ao longo da minha vida profissional, durante todos aqueles anos, eu tive muito contato com jovens
e que sempre me chamou muito a atenção o fato da maioria deles me dizer que não gostava de ler. E eu ficava muito intrigada, porque eu falava, as pessoas gostam tanto de ouvir histórias, livros contam histórias, então por que os livros não fazem sucesso com jovens? E ela descobriu por que tantos jovens não gostam de leitura. Jovens dizem que não gostam de ler, argumentando que ler é chato, é monótono, é difícil, porque na verdade eles têm, em geral, poucas oportunidades de ter contato com livros apropriados para a idade deles, livros que os interessem, que contem histórias nas quais eles se vejam e que tenham alguém auxiliando-os a ler, caso o vocabulário seja difícil, caso eles não consigam interpretar direito o texto. Então, se houver essa conjunção de fatores, eles podem descobrir que ler é uma coisa bacana. Foi então que ela decidiu criar o projeto que tem o nome Vamos Ler Juntos e que envolve jovens com idades entre 14 e 18 anos. Gilza então vai até as escolas, instituições, centros comunitários, entre outros locais e contacta os responsáveis. A partir de então, são formados os grupos de leitura. Ela comenta que a grande sacada é que ninguém tem obrigação nenhuma. O segredo é ler por lazer, só respirar a leitura, entrar no mundo da imaginação. O grupo lê junto, cada um lê um trecho e tudo é debatido. A gente segue a leitura, permeando essa leitura, então, de impressões pessoais, de vivências, de debates, mas sem cobrança. Tem que ser uma coisa natural, orgânica, que venha deles. Há relatos de jovens que mudaram de vida após passarem pelo projeto. Afinal, a leitura é a chave para abrir os caminhos da vida. A partir do momento que eles aprendem a ler os signos, os sinais, estar atentos ao texto e todas as camadas que estão abaixo desse texto, que num primeiro momento não são perceptíveis, eles se tornam atentos para tudo que os rodeia. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.